Vamos lá, galera, dando continuidade às funções matemáticas e trigonométricas. Vamos pegar essa questão do IF de São Paulo. Após realizar uma operação, a célula A1 contém um valor numérico com 2 casas após a vírgula. Mas é necessário apresentar o resultado final considerando apenas uma casa após a primeira vírgula. Ou seja, ele vai ter que eliminar uma casa decimal. Qual função matemática apresentada a seguir possibilita essa operação? Poderia ser arred? Poderia. Só que o arred arredonda. Dentre as alternativas, não existe arred. Então, você não pode ter dúvida se só existe uma função aqui, né? Truncar. A dúvida vai estar relacionada à sintaxe. Como ele quer manter apenas uma casa decimal após a vírgula, a sintaxe do truncar é similar à sintaxe do arred. Número, quantidade de dígitos que ele quer manter. Gabarito, letra B de bravo. Então, se eu quero manter uma casa após a vírgula, vou colocar o número 1, gabarito, letra B. Aí você vai questionar assim, professor, qual é a diferença entre arred e truncar? A diferença é que o truncar não arredonda. Como assim? Se eu colocar aqui, ó, truncar 16,8, ponto vírgula 0, vai dar 16. Se eu colocar truncar 16,2, ponto vírgula 0, vai dar 16 também. Então, o truncar, ele tem a mesma sintaxe. Nesses exemplos, o 0 é a quantidade de casas que eu quero manter. Então, 0 casas decimais, o número vai ficar inteiro. Eu vou cortar ali na vírgula. Agora, ao contrário do arred, ele não vai arredondar. Ele vai desprezar. Ele vai jogar fora. Ele vai cortar. Vejam os exemplos. Se eu colocar truncar 16.384,5678, ponto e vírgula 1. O que ele vai fazer? Vai manter uma casa decimal. A sintaxe é igual a do arred. Só que ele não arredonda. Então, 16.384,5. Se eu colocar truncar 16.384,5678, ponto e vírgula 0. O que ele vai fazer? 0 casas decimais, vai cortar o 5678. Vai ficar só 16.384. Observem que o truncar, ele corta, ele ignora. É muito mais fácil. Se eu colocar truncar 16.384,5678, ponto e vírgula menos 1, ele vai ter que cortar o quê? Ele vai ter que cortar, inclusive, a unidade. Só que esse 8, ele continua sendo dezena. Então, o número vai ficar 16.380. Ok? Voltando aí. Para que ele exiba apenas uma casa decimal após a vírgula, tem que ter o número 1 no final, gabarito, letra B de bravo. Vamos que vamos. Vamos agora para uma questão da São Paulo Previdência. No Microsoft Excel em português, se a célula A1 contém um valor 120, então vamos lá. A1, vou digitar minha planilhazinha aqui. A1 contém o valor 120. E a célula B1 contém o valor 100. Ao se executar em qualquer outra célula a função igual a teto A1 e B1. Igual a teto A1 e B1. O valor retornado por essa função será... Galera, como é que funciona a função teto? A função teto, ela arredonda um número para cima
Por isso que é teto. De acordo com o múltiplo. De acordo com um múltiplo. Como assim? Vou colocar aqui igual a teto. Vou inventar um número. 173. Vou colocar aqui ponto e vírgula 40. O primeiro número é o número que eu quero arredondar. Número a ser arredondado. E o segundo número é o múltiplo. Então, eu vou pensar em múltiplos de 40. 40, 80, 120, 160, 200. O número 173, ele está entre o 160 e o 200. Como o nome da função é teto, eu tenho que arredondar para cima. Então, esse número vai virar o quê? 200. O gabarito dessa questão seria 200. Agora, voltando para a questão de São Paulo. Ele quer colocar teto A1, ponto e vírgula B1. A1 é 120, B1 é 100. Quais são múltiplos de 100? 100, 200. O 120 está aqui no meio. Arredondando para cima, sempre para cima, porque o nome da função é teto, o número vai virar o quê? 200. Pessoal, então sempre que vier na prova, marca o 200? Não, meu filho, de jeito nenhum. Oh, meu Deus. Vamos colocar aqui teto. Vou colocar 534, ponto e vírgula, 70. O que eu vou ter que fazer agora? Pensar em múltiplos de 70. Então, eu vou ter 70, 140, 210, 280, 350, 420, 490. São múltiplos de 70. Esse é o múltiplo. O número 534, eu vou ter que continuar. 534, 490, mais 70 vai dar 560. O número 534, ele está aqui no meio. No meio? Está aqui, ó. Só que, necessariamente, o nome é teto. Vai arredondar para cima. Então, 560 vai ser a resposta. Sempre eu vou ter que olhar o quê? O número e o múltiplo. E pensar no número que vai ser o quê? O próximo número múltiplo, no caso de 70. De acordo com o que foi especificado na função. Vamos que vamos. A gente aprendeu a função teto. Legal. Agora a gente tem que aprender a função Mahed. O que é Mahed? Arredondamento múltiplo. Seria a definição de Mahed. Arredondamento múltiplo. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, Mahed, vou inventar. 170, ponto e vírgula, 15. Não. 15 não. 20. Não. 40. Legal. Mahed, 170, ponto e vírgula, 40. O que eu vou ter que fazer? Pensar nos múltiplos de 40. A sintaxe vai ser o quê? Um número
ponto e vírgula, múltiplo. Pessoal, a sintaxe é igual ao do teto? Isso. Eu ensinei a função teto antes, inclusive, com um caráter didático. Se você entendeu a função teto, vai ficar fácil entender a função marred. O detalhe é que o teto é sempre para cima, meu filho. Por isso que o nome é o quê? É teto, teto. Agora, marred pode ser para cima ou para baixo. Esse arredondamento do marred é um arredondamento simétrico. Essa é a diferença. Então, na função marred, o arredondamento múltiplo ocorre de maneira simétrica. Simétrica? Vamos lá. 40, 80, 120, 160, 200. O número 170 está aqui no meio. Eu vou ter que arredondar, só que pode arredondar agora para cima ou para baixo. Por quê? Não é teto. Teto é só para cima. O que eu tenho que observar agora é que 170, para chegar a 160, eu teria que andar 10 para trás. Para chegar a 200, eu tenho que andar 30 para frente. Então, ele está muito mais perto do 160 do que do 200. O gabarito aqui vai ser o quê? 160. Ok? Para ver se entendeu agora, vamos voltar para a questão. O que a questão da UF veio colocando? Marred. B3. Quem é B3? 305. Ponto e vírgula 6. Galera, eu sei que 6 vezes 50 vai dar 300. E que 6 vezes 51 vai dar 306. Então, eu já pensei nos múltiplos de 6. Múltiplo de 6 vai ser 6 vezes alguma coisa. Então, 6 vezes 50 é 300. Qual vai ser a resposta? Olha aí. O número é 305. 305 está aqui no meio. Para chegar a 306, falta 1. Para chegar a 300, eu tenho que andar menos 5. Então, ele está mais próximo do 306 do que do 300. Por isso, o gabarito é o quê, gente? Letra A de alfa. Você vê que pelas alternativas, não tinha nem como ter dúvida, desde que você soubesse o que significa marred. E o problema é justamente esse. Não é uma função muito usual no dia a dia de uma pessoa que trabalha com Excel, mas é uma função que já tem histórico em concurso público. Então, a gente tem que conhecer. Marred é o quê? Arredondamento múltiplo. E aí, sempre vale a pena pegar a definição do próprio programa. Olha lá. O que faz a função marred? Retorna um número arredondado para o múltiplo desejado. É a definição. Ok? Vamos pegar uma questão de soldado da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Olha aí. Além de ter que ser uma pessoa corajosa para ser policial no Rio de Janeiro, ainda tinha que saber o que faz a função marred. Vamos ver? Vamos resolver essa questão. Olha aí. No aplicativo Microsoft Excel, tomando como base a planilha abaixo e utilizando a fórmula exposta, o seguinte valor será obtido. Marred a 1,12. 224,12. O que eu tenho que pensar agora? Em múltiplos de 12. Aí eu vou ter 12 vezes 10, 12 vezes 10, 120. 12 vezes 20, 240. 12 vezes 19, é mais fácil descer, né? 12 vezes 19 vai dar 228. E 12 vezes 18, que vai dar 216.
Galera, o número que ele quer arredondar, de acordo com o múltiplo, é 224. 224 vai estar entre 228 e 216. Para 228, faltam 4. Para 216, ó, vou ter que andar 8 para trás. Então, se ele está mais próximo do 228, o gabarito é o quê? Letra A de alfa. Essa é uma questão para o concurso de soldado da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Gabarito, letra A de alfa. O múltiplo de 12 mais próximo de 224 era o 216 e 228. 228 é o mais próximo. Então, o gabarito é o quê? Letra A. Vamos lá para o TJ Minas. Considere as afirmativas sobre funções da categoria matemática na ferramenta Calc. Item 1. LN retorna o resultado agregado de cálculos de um intervalo. Gente, resultado agregado de cálculos não. LN é o logaritmo natural. Observem aí. Igual LN. Abre parênteses. Igual a LN. Retorna o logaritmo natural de um número. Então, o item 1 está errado. Qual o problema dessa questão num concurso de tribunal? A grande maioria não vai ter nem ideia de para que serve a função LN. E eu não quero ensinar logaritmo, não. Eu só quero que você decore. LN faz o quê? Calcula o logaritmo natural. Item 2. Quociente retorna a parte inteira de uma divisão. Essa está certa. Se eu pego, por exemplo, quociente 13,5. O que eu vou ter que fazer? Pegar 13 e dividir por 5. Vai dar 2 e vai sobrar 3. O resultado é o quociente. Esse resultado inteiro, né? E o resto é o que a gente chama de mod. Então já fica com essa informação aí. O mod é o resto da divisão entre dois números, enquanto o quociente é o resultado inteiro da divisão entre dois números. Então, o quociente é verdadeiro. Agora, 3. Uma rede retorna um número arredondado para cima até a quantidade de casas decimais especificada. Gente, quando eu penso em arredondado para cima, eu penso em teto, mas ainda assim não poderia ser teto. Né? Por quê? Não é de acordo com a quantidade de casas decimais especificada. Teto seria de acordo com o múltiplo. Mas existe uma função chamada arredondar. Vem comigo. Arredondar para cima. Essa sim. Arredonda o número para cima. Ok? Existe a função arredondar para cima. Não poderia ser teto porque o teto arredonda de acordo com o múltiplo. E não tem nada a ver com uma rede, por quê? Uma rede também arredonda de acordo com o múltiplo, só que uma rede é simétrica e o teto é para cima. Então, a única correta aí, gente, é o quê? É o item 2. Quociente, gabarito, letra B de bravo. Vamos que vamos. Questão do IFE de São Paulo. Sobre as funções matemáticas do Excel, qual aquela utilizada para calcular o resto? O resto que resulta depois da divisão de um número por outro. O resto é o mod. Mod é a função calcula o resto.
Então, gabarito aí, letra B de bravo. Vamos para mais um exemplo. Se eu colocar aqui mod 185,20. O que eu vou ter que fazer aqui? 185 dividido por 20, que vai dar 9 e vai sobrar 5. O que sobra é o mod. Então, o resultado aqui seria 5. Ok? Gabarito letra B de bravo. Não existe função rest. Esse rest podia até te induzir a erro, né? Porque não existe rest. O nome é mod. LN a gente já sabe que é logaritmo natural. E PROC-V é procura vertical. Então, letra B de bravo. Vamos agora para essa questão da IBIO. Qual das alternativas abaixo possui a função de retornar a parte inteira? Retornar a parte inteira é a função quociente. Lembra? Eu tenho mod e tenho quociente. Mod é o resto, quociente é a parte inteira. Gabarito, letra C de Charlie. E aí, algumas outras funções já começam a ficar mais claras para a gente, né? Teto a gente já conhece. E div. Não tem essa div no Excel também. Ok? Não tem div. Não existe. Quem é programador pode acabar errando. Porque na programação, algumas linguagens utilizam div. Só que no Excel é quociente. Então o gabarito é o quê? C de Charlie. Galera, vamos encerrando mais um bloco. Já já a gente continua, beleza? Vamos que vamos.